Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais um dia para continuarmos os nossos devocionais referente ao nosso projeto do ano, que é trabalhar o discipulado. E nós já tivemos aqui algumas lições: a lição de arrependimento, a lição do batismo nas águas, do batismo com o Espírito Santo. Na semana passada, o pastor falou sobre o que é um discípulo. E hoje eu vim falar sobre o propósito eterno de Deus. Essa lição é muito grande, então eu vou tentar reduzir aqui, mas que dê para a gente compreender qual é o propósito eterno de Deus. E aí, dentro da lição, ela divide em 3 partes os temas. A primeira parte é a porta, que é por onde você entra, né? Que falou agora do arrependimento, falou do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo, e o que é um discípulo, o conceito dele. E eu acho interessante que o alvo só tem uma lição. Se você for olhar, é a lição do propósito eterno de Deus. E o alvo, quando a gente fala em alvo, o que a gente pensa logo? É onde eu quero chegar. Qual é o meu alvo? É o local onde, quando eu chegar nele, pronto. Então aí a gente pode pensar o seguinte: qual é o propósito eterno de Deus? Que alvo é esse? O que é que Deus quer conosco? E já de cara, eu quero somente ler com vocês Filipenses, porque Paulo ele dá uma ideia legal de que ele não alcançou ainda esse alvo, ele não chegou. E depois nós vamos falar, responder essa pergunta do qual é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Eu vou ler com vocês Filipenses no capítulo 3, versículo 12 até o 16. Vamos lá, ó o que Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que fomos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Veja que ele está falando 2 coisas aqui. Primeiro, que ele não alcançou ainda, e que nós devemos viver segundo aquilo que já alcançamos. Então, o que ele está falando ali ao pessoal de Filipenses? Primeiro, eu ainda não alcancei, porque isso é algo futuro. Eu só vou alcançar na glória. Beleza. E o que nós vamos viver com o que já conquistamos? Deus, Cristo Jesus, em Cristo Jesus, já nos deu a salvação. Então essa é a certeza que nós temos, que em Cristo nós já somos salvos. E aí vem a pergunta: salvos para quê? E respondendo essa pergunta, eu também respondo qual é o propósito eterno de Deus. Nós fomos salvos para sermos família de Deus. E aqui é bem claro. Eu quero ler agora a segunda passagem para responder isso em Hebreus no capítulo 2, versículo 10, que diz assim, porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Olha que coisa interessante, ele está falando que viemos de um só, e na lição fica bem claro a divisão. E para a gente, a lição fala muitas outras coisas e nós vamos estudar isso, mas eu quero que vocês tenham em mente que Deus, o fim de tudo não é a salvação.
O fim de tudo é viver como família. Depois que você e eu em Cristo recebemos a salvação, o que acontece agora? Nós vivemos como famílias. E o que uma família faz? Uma família desfruta da presença um do outro, uma família ama o outro, uma família um ajuda o outro, uma família você nunca vai pensar em se desassociar do seu irmão, em se desassociar de sua mãe. Por quê? Porque aquilo é eterno. E Deus é o que? Eterno. Eu tenho certeza que você nunca pensou em se desassociar, em esquecer a sua mãe, em nunca mais ver a sua mãe. É tanto que quando algumas pessoas falam, graças a Deus eu não passei e espero não passar por essa dor que é perder uma mãe ou um pai, diz que é um vazio, é algo que é inexplicável. Por quê? Porque você não consegue conceber isso. Então a relação de Deus não é o que Deus quer, o fim de Deus para nós não é que nós venhamos tocar na igreja, por exemplo, ou que nós venhamos simplesmente sair por aí evangelizando. Não, isso são coisas que nós fazemos sim por consciência da missão, mas o que Deus quer formar em nós é uma família. E assim eu quero deixar bem claro aqui para a gente finalizar, para não ficar muito grande, porque tem muitas coisas. Qual é o propósito de Deus? Ele, como pai, vou pegar a figura de um organograma, uma organização. Deus, pai de muitos filhos. Cristo, ele é o irmão, o primogênito, que é de fato a semelhança dos outros irmãos. E nós, quem somos nós? Nós somos essa família de Deus, esses irmãos de Jesus Cristo, e nele nós temos a nossa inspiração, nele nós identificamos, vemos como devemos proceder. Então, qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é que venhamos ser família. Então, e vocês vão ver que existem muito mais coisas que nós poderíamos estar falando aqui. Eu poderia dar um exemplo aqui que nós temos, ver a questão de irmãos, por exemplo. Irmãos brigam, discutem, discordam, mas vira e mexe, você está lá de novo com o seu irmão. Você pode até ter uma briga ferrenha com ele, mas vocês vão se reconciliar. E vocês têm a certeza que nunca vão deixar de ser irmãos. Então, essa vivência, é isso que Deus quer trazer para nós, e parece que, principalmente as pessoas da igreja, não entenderam isso. Não entenderam que ser irmão, ser família, por isso que o salmista diz quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Por isso que quando há o ajuntamento, por isso que quando ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele está falando da relação. Quando há uma relação, quando 2 pessoas estão ali, ligados no propósito, ser família, ali ele está presente. Ali o Pai se apresenta, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, sofreu, morreu e ressuscitou. E eu quero deixar uma leitura para você, eu não vou ler aqui, mas eu quero deixar para que você leia João 17, a oração sacerdotal. Nela você vai encontrar de fato, se você meditar nela, você vai ser preenchido por essa ideia de Deus de ser família. Você vai ver como Cristo fala a respeito do Pai e a respeito de nós. Então que Deus abençoe vocês, que vocês continuem na ideia do discipulado, que vocês leiam a revista, tem muito mais coisas, pesquisem, mergulhem, não fique somente com isso, não fique somente com essa palavra que eu trouxe, não, vão atrás, busquem e vivam como família. Saibam que Deus nos ama como filhos amados e que nós somos irmãos uns dos outros para a glória dele, hoje e para todo sempre. Glória a Deus. Amém.